a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 11, e nós não vamos ler toda a genealogia, e há uma razão exegética para isso, ou gramatical, eu vou te falar por quê. Abra aí a sua Bíblia primeiro que você verá, tá bom? Nós vamos começar do versículo 27. O capítulo 11 traz o relato de Babel. O pastor Rafael pregou na semana passada. E após o relato de Babel, nós temos uma genealogia. E se você perceber e dar uma olhada, normalmente as genealogias começam com a seguinte frase: são estas as gerações. Esse é um refrão muito comum. No hebraico é uma palavrinha só, é Toledot. E essa palavrinha, ela demarca para nós um novo capítulo. Quando você lê, são estas as gerações, a gente está começando numa nova temática. Então, depois do capítulo 11, depois do relato de Babel, a gente vai encontrar uma genealogia cujo objetivo é um. Agora nós vamos linkar a vida de Noé à vida de Abraão. Portanto, no versículo 27, ela é um resumo da genealogia focada em Abraão. Vocês lembram que eu falei que as genealogias lineares, como uma fila, onde se foca só em um descendente, quando ela chega no versículo 27, ela segmentada, ela como uma estrada que se desvia, se desdobra em 3 vias, essa é a genealogia, porque o foco da gente agora é chegar aqui em Abraão, tá bom? Então, abra sua Bíblia, Gênesis, o capítulo 27, eu lerei com vocês Gênesis 11, versículo 27, eu lerei o finalzinho do capítulo 11 e vou seguir até o versículo 9 do capítulo 12. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e a de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o orvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos orar, irmãos. Feche os olhos, por favor. Pai querido, a tua palavra é rica e profunda, muito mais do que as nossas limitadas mentes e corações enganosos podem captar. E todas as vezes, dominicalmente, quando nos reunimos aqui, que todos nós não percamos
a dimensão da importância daquilo que estamos fazendo. Nós estamos diante da palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa é a tua palavra. E porque é a tua palavra, nós precisamos da tua direção. Nós precisamos da orientação do Santo Espírito de Deus, que é aquele que aplica as tuas palavras aos nossos corações. Senhor, olha para cada um de nós, olha para os nossos corações. Senhor, aplica a tua palavra em nossos corações, para que estes corações sejam dia a dia transformados à semelhança do teu Filho Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, e dá-nos edificação, graça, santificação, porque nós precisamos de Ti. Nós te louvamos por essa oportunidade que temos de nos reunir em Teu nome, e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Espera aí, gente. Vai pôr uma antena em mim aqui. Fala agora. Oi. Foi só isso o problema aí. Obrigado. Estamos acostumando com essa tecnologia nova, tá? Esquece a minha anteninha e vamos aqui para o texto. Ontem, sexta-feira, eu já disse para você que é Dia Internacional da Folga Pastoral. Um dia normal. Ontem não, perdão. Desculpa, tá, gente? Anteontem. Dia normal. Sexta saímos, almoçamos com um casal de amigos queridos e voltamos para casa. Logo, eu já paramentado com a camiseta canarinho, paramentado para o jogo do Brasil. Ali preparamos uma comidinha, preparamos a sala de TV, abrimos o sofá-cama, estávamos prontos para assistir aquele jogo, tudo certo, o juiz apita. Primeiro tempo, 3-0 contra o Haiti, um certo alívio no coração, vamos que vamos. Segundo tempo, uma decepção, não fizemos um golzinho sequer no Haiti, já era tarde e eu precisava me preparar para dormir, porque no sábado nós teríamos a reunião do conselho. Fui eu dormir, o sono dos justos, nos braços do Senhor. Quando é cerca de 1h30 da manhã, toca a trombeta do Apocalipse. Eu, num sobressalto, o coração na boca, teste para cardíaco, catei o telefone, ainda pensando se seria esta trombeta do Senhor. Cata o telefone, eis que tinha uma mensagem da Defesa Civil, um alerta com a palavra misantropia, que quer dizer ódio à humanidade. Fiquei ainda mais confuso. 1h30 da manhã, um som estrondoso, e eu e a Dani assustadíssimos. Ok, logo ela foi rápida e verificou, e viu que era o trabalho de um endiabrado hacker, sem ter o que fazer. Estas pessoas decidiram dar um susto na metade da população brasileira. Segura a informação. Acordo cedo, vou tomar um banhozinho para vir bem desperto para a reunião do conselho. Logo eu sou informado que eu estou sem carro, porque as filhas pegaram um carrinho e a esposa ia precisar do outro carro. Então, logo eu preciso fazer uma chamada. Ligo para o pastor Adelson, que ele consegue ser melhor do que eu em não atender o telefone. Ele não atendeu o telefone, eu insisto na chamada, ele não recebe o chamado. Mas eu não tenho só o telefone dele, eu tenho o telefone da esposa dele também. Eu liguei na Nilzinha, logo ele atende, porque ele já sabia que havia algo importante naquela ligação. Portanto, ele, quando ele atende, eu digo para ele que estava sem carro e que precisava de uma carona. Quando ele demorou a atender, eu fiquei meio preocupado com a condição cardíaca dele também, mas depois me tranquilizei e tudo estava bem. Preste atenção. 2 chamadas, ok? Você já parou para pensar
que qualquer chamada, seja ela telefônica ou de qualquer forma que seja, ela tem muitas particularidades, eu quero chamar a sua atenção a esse respeito. Uma chamada tem uma motivação e ela tem um objetivo específico. Por exemplo, a minha chamada telefônica, ela tinha uma motivação, eu precisava de um favor. Eu estava sem carro, não queria gastar com Uber, afinal, o reverendo Adelson é meu vizinho e vizinhos estão aí para isso, né? O meu objetivo era conseguir, a minha motivação era movida pela minha necessidade de uma carona. O meu objetivo era conseguir esse favor. Digamos que aquela chamada da Defesa Civil, ela não fosse uma pegadinha, um trabalho de um hacker. Normalmente, qual é a razão pela qual a Defesa Civil faz esse tipo de chamada? Há uma motivação, não há? A motivação, normalmente, é alertar a população para algum problema, a iminência de algum desastre natural, chuvas intensas, enfim. E o objetivo é preservar as vidas, poupar as vidas, alertar, vai ter chuva intensa, risco de inundação nessa região, tomem cuidado, saiam daí. Percebem as particularidades deste chamado? E eu digo isso porque nós vamos falar de um chamado hoje à noite aqui. Mas, antes de entrar no chamado, nós chegamos em mais uma genealogia, nesse capítulo 11. Genealogia do capítulo as particularidades.
face da terra, preservando a família de Noé. Assim o Senhor o faz. E a partir da família e dos descendentes de Noé, o Senhor novamente traz população à terra, multiplica aqueles filhos. O que a gente encontra logo em seguida? A gente encontra de novo a manifestação do pecado. Deus manda que esse povo se multiplique. Essas pessoas se unem e dizem: vamos fazer para nós uma torre, vamos fazer com que o nosso nome seja célebre. Vamos fazer uma torre cujo topo chega até os céus. Eles queriam fazer o nome célebre. O que eles conseguem, o resultado é Babel, que significa confusão. O Senhor, mais uma vez, intervém. E agora o Senhor dispersa essa população, esse povo, com essa confusão de línguas. E agora nós chegamos no foco dos filhos que vão dar a descendência a Abraão. E agora, quando a gente chega em Abraão, presta atenção na história, tudo o que aconteceu até nós chegarmos aqui. Em Abraão, agora a gente tem um contexto familiar. Uma família pagã, moradora da cidade, da região de Ur dos Caldeus. E há evidências do texto bíblico que nos ajudam a fazer essa inferência de que era uma família pagã. Por exemplo, o fato de que eles habitavam em Ur dos Caldeus. E depois eles vão morar em Harã. A gente não tem muita explicação. O fato é que Tera, pai de Abraão, chama os filhos e diz: vamos para Canaã. Mas eles chegam em Harã e param lá. Duas cidades pagãs, adoradora do deus Lua. No versículo 31, a gente vê que eles param nessa região. Por exemplo, para que você tenha ideia, Tera, que é o pai de Abraão, o seu nome significa lua. Milca, a esposa de Naor, irmã de Ló, vem do acádio. O acádio era a língua falada na Mesopotâmia, naquela região ali de Ur dos Caldeus. O nome Milca, derivado de uma palavrinha chamada Malcatu, que significava que era o nome dado à filha do deus Lua. O próprio texto bíblico, lá em Josué capítulo 24, confirma o fato de que a família de Abraão não era uma família temente ao Senhor. Olha o que diz, depois você confere na sua Bíblia. Josué 24:2 diz: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. O que eu quero chamar a sua atenção é para o retrato dessa família que Deus escolheu suscitar um plano para salvar e abençoar todos os povos da terra. É essa família pagã que o Senhor escolhe do meio dela suscitar um redentor. E olha esse contexto familiar. Há uma morte prematura do irmão de Abraão, chamado Harã. Ele morre prematuramente. Essa família é uma família pagã. E esse é o contexto. E agora nós temos esse plano diante de Deus. E a gente pensa: uai, gente, vai dar ruim. Não vai dar certo. Olhando daqui, do lado de lá da eternidade, analisando francamente a seleção do Senhor para abençoar todas as nações, a gente pensa: o Hexa não vem. Não vai ter jeito. Estamos enrolados. Mas presta atenção numa coisa. Tudo isso prova que o chamado de Deus para Abraão, para mim, para você, não está baseado nas nossas qualificações. E o sucesso da missão de Deus não depende nem dos nossos melhores esforços e muito menos de uma conjuntura favorável para nós. Depende exclusivamente da mão soberana de Deus, que é o autor e consumador da fé e que é o dono da história. O chamado de Deus é um ato soberano de Deus. Quando nós olhamos para a história dos personagens da Bíblia, como Abraão, que nós tanto admiramos, e que de fato foi um homem admirável em muitos aspectos, mas nós esquecemos de nos lembrar que esses homens e mulheres da Bíblia eram pessoas pecadoras e falhas.
limitadas como eu e você. Irmãos queridos, o próprio apóstolo Paulo, um dos maiores e mais admiráveis apóstolos, dos mais preparados, ele não ousava achar que o sucesso do seu ministério se devia às suas qualificações. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmão querido, o sucesso da missão de Deus não foi confiado a você, porque Deus achou que você é suficientemente qualificado para levar adiante a obra de Deus. Não é. Agora, recentemente, algumas semanas atrás, meu querido amigo, o Henrique Matias, me mandou uma entrevista num podcast do reverendo Augusto Nicodemos, e o Augusto Nicodemos contava de um momento da vida dele, por isso eu me relacionei e me interessei. Ele relatava no momento da vida dele, que ele teve uma experiência de estafa, de burnout, e a igreja dele concedeu a ele um tempo de cuidado. Ele foi para os Estados Unidos e ele ficou 6 meses lá. E nesse período que ele fica 6 meses, ele decide escrever um livro chamado Confissões de um Pregador. Eu já não aguentei, já comprei o livro, já comecei a ler o livro e eu vou contar uma história desse livro para vocês. O Augusto Nicodemos conta, em um momento da entrevista, ele conta que ele, Augusto Nicodemos, precisa sempre lutar contra o perigo da arrogância. Irmãos, Augusto Nicodemos é um homem muito preparado. Talvez um dos maiores teólogos brasileiros do nosso tempo. E há uma cena interessante que ele conta nesse livro, e ele relata nesse podcast também, e ele conta que o Augusto Nicodemos estudou teologia no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife. E ele conta uma história curiosa. O reitor do seminário de Recife era um missionário irlandês, reverendo Franz Leonardo. E o reverendo Franz Leonardo é pai da dona Milka, a esposa do Augusto Nicodemos. Quando Augusto Nicodemos começa, no primeiro ano do seminário, ele começa a namorar quem? A filha do reitor. Logo, eis que ele recebe um convite do reitor, diz: vem aqui em casa, e ele vai com muito temor no seu coração. Ele diz então que ele chega lá, ele começa a receber alguns conselhos do reverendo Franz Leonardo, e o reverendo então aponta para a soleira da porta longe dele, diz assim: Augusto, você está vendo o que está escrito naquela plaquinha? Ele conta que era uma plaquinha de um tamanho assim de um celular. Ele diz: não, lê ali para mim aquela plaquinha. Ele disse que essa plaquinha estava a um palmo da soleira da porta, e como era muito pequenininha, ele precisou se ajoelhar para ler os dizeres que estavam naquela plaquinha. E naquela plaquinha estava escrito Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A letra E do eu representava um homem em pé, de cabeça erguida, enquanto a letra C era desenhada como um homem de costas curvadas e de joelhos. Reverendo Augusto Nicodemos conta que quando ajoelhou, enquanto ele lia aqueles dizeres, o reverendo Franz Leonardo colocou as mãos sobre a sua cabeça e orou a Deus para que fizesse dele um homem humilde no ministério do Senhor. O reverendo Augusto conta, não sei, que de alguma forma talvez ele tenha percebido a minha inclinação para a arrogância. Então o entrevistador disse, e ele conta isso no livro, que uma das maiores e mais eficazes ferramentas de Deus para a vida dele, para ele manter-se humilde, quem é a esposa dele. Ele conta uma história interessante, que às vezes eles vão para a igreja e ele prega aqueles sermões abençoados, e ele conta que a minha esposa, Augusto Nicodemos contando, é uma ferramenta de Deus para eu me manter humilde. Ele diz assim: Deus me deu uma esposa que não é nada impressionada comigo. Ele disse assim: às vezes a gente vai para a igreja, eu prego aquele sermão que eu acho, esse foi abençoado, eu entro no carro, pergunto: e aí, meu bem, o que você achou do sermão? Ela diz assim: já ouvi melhores. Já ouvi melhores. Ela tinha um baita de um referencial. Você sabe que coisa curiosa, Deus usa realmente as esposas da gente. Se você quiser conhecer os pecados de um pastor, pergunte para a esposa dele.
Pergunte para a Dani dos meus pecados, embora ela talvez levará um tempo para encontrar alguns. E aqui agora eu já cometi o meu primeiro pecado. Desumilde esse irmão. Vou contar uma história para vocês. O ano passado, nós voltamos agora do Encontro de Casais, essa história está fresquinha. No Encontro de Casais do ano passado, a equipe preparou um quadro bem bonitinho, não foi? E no quadro, o pessoal tinha perguntado antes, era a nossa foto, a gente escolhia uma foto, e aí eles botavam bloquinhos assim, o que nós sonhamos juntos? Né? Aí pergunta para a esposa, ele é? Pergunta para o esposo, ela é. Então nós ficamos num quarto, lá no fim do corredor. Enquanto eu andava no quarto, eu ficava olhando os quadrinhos dos meus irmãos. E as esposas, ele é amoroso, gentil, trabalhador, próximo. E eu só fui criando aquela expectativa dentro de mim, próximo. Ele é abençoado, crente, o próximo, ele é lindo, e eu já falei, meu Deus, eu já estou doido para ver o que eu sou. Quando eu cheguei no meu quadrinho, a primeira palavra lá, ele é procrastinador. Eu falei, não gostei da brincadeira. Não gostei da brincadeira. Falei, você não entendeu nada. Aqui era só elogio, irmã. As críticas ficam para casa. A primeira palavra do meu quadrinho está ali, guardadinho ali, para me lembrar do meu pecado, do pecado do meu coração. Nós somos falhos. E quem está pertinho da gente sabe muito bem disso. E talvez Deus precise colocar uma boa pessoa ao seu lado para você se lembrar que o Senhor te chamou não é por causa dos seus supostos méritos e qualidades. Não é. Porque se os planos de Deus e o sucesso desses planos dependessem de você e de mim, nós estávamos perdidos. O chamado de Deus é um ato da soberania de Deus. Isso me leva ao meu segundo ponto. O chamado de Deus também é um ato da graça de Deus. Irmãos, presta atenção numa coisa, e acho que essa é uma conclusão óbvia e natural a partir da soberania de Deus. Nenhum de nós é suficientemente qualificado para a obra de Deus. E, igualmente, nenhum de nós é suficientemente digno para levar a obra de Deus adiante. Por isso, o chamado de Deus a Abraão foi um ato da graça. Olha, se você ler atentamente, a gente vai seguir aqui em Gênesis, a gente vai ver que Abraão errou muitas vezes. Falhou de diversas formas. Vale a pena citar para você aqui o comentário de João Calvino, sobre o livro de Gênesis. Ele diz assim, abre aspas, o chamado de Abraão é um exemplo notável da misericórdia gratuita de Deus. Teria Abraão sido anteriormente agradecido a Deus por algum mérito de obras? Teria Abraão ido até ele, a Deus, e buscado a sua graça? Não, devemos sempre lembrar que ele estava mergulhado na imundície da idolatria. E agora Deus estende livremente a sua mão para o trazer de volta o errante. Ele se digna a abrir a sua boca sagrada para mostrar a alguém enganado pelas artimanhas de Satanás o caminho da salvação. E é maravilhoso que um homem miserável e perdido tenha recebido preferência que lhe foi dada em relação a tantos outros adoradores, que a aliança da vida lhe tenha sido dada. Irmãos, preste atenção numa coisa, a história de Abraão vai nos revelar todas essas falhas. Dá uma olhada na história dos personagens bíblicos. Pense em Davi e na gravidade dos erros cometidos por ele. Pense em Paulo, um assassino dos cristãos antes da sua conversão. Pense em você e pense sinceramente, faça uma avaliação do seu coração, dos seus pecados, das suas falhas. E você reconhecerá e deverá perceber que não são os seus méritos. Não são os seus méritos. O chamado de Deus para as nossas vidas diz respeito à sua graça. Uma graça que alcança pecadores, que faz com que aqueles que estavam mortos em delitos e pecados recebam a dádiva de um novo nascimento.
Uma graça que nos poupa da condenação merecida para uma salvação não merecida. Uma graça que transforma inimigos de Deus em filhos amados de Deus. E é por isso que ele nos chama. É por isso que ele chamou Abraão. É por isso que ele chama a mim. E é por isso que ele chama a você. Porque ele é Deus gracioso. Terceiro, o chamado está firmado nas promessas de Deus. Irmãos, o chamado de Abraão é uma história bem conhecida. Talvez esse texto você já tenha lido algumas vezes. Lá no versículo 1, logo nós encontramos: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Capítulo 12, tá? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Logo em seguida, irmãos, ao chamado, o Senhor faz promessas a Abraão. Olha o versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aqui para mim. Deus prometeu a Abraão não somente a construção de um futuro grandioso, mas Deus também prometeu a Abraão que ele estaria com ele em todo o processo da construção desse futuro. Quando ele diz que abençoarei os que te abençoarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, o que Deus está dizendo é: eu estou com você em todas as circunstâncias. Nada irá impedir que as coisas sigam na direção que eu estou apontando. Irmãos, agora pensem comigo. Nós, quando lemos a história de Abraão, a gente lê a história do lado de cá, da perspectiva de quem já conhece o desfecho. Você já viu esse filme? Você sabe que quando eu leio a história de Abraão e eu vejo todo esse enredo, esse drama do chamado de Abraão, e aqui eu fico aqui no fundinho: pode ir, Abraão. Pode ir, vai dar bom. Eu já li lá os capítulos lá na frente, lá, vai dar bom. Vai lá, Abraão. E talvez por isso, porque nós conhecemos o todo da história, nós percamos a compreensão do tamanho do desafio que foi dado. E é isso que eu quero que você entenda. Você tem ideia da dimensão do desafio que foi chegado a esse homem? Irmãos, ok, Abraão faz parte dessa descendência escolhida. Nós sabemos disso. Mas olha só que coisa interessante. Abraão faz parte daquela descendência escolhida. E nós também já sabemos que Deus lhe será favorável. Mas o que Abraão tem diante dele? Abraão tem uma promessa e o seu chamado. Deixa eu dar um exemplo para você. As relações familiares, veja o tamanho do desafio de Abraão. As relações familiares daquele tempo eram muito diferentes das nossas relações familiares. Muito embora a gente seja fruto de uma cultura latino-americana que ainda mantém laços familiares fortes. Mas os nossos vínculos familiares mais fortes são sobretudo nessa família nuclear. Pai e mãe, os mais próximos, pai, mãe, filhos, sobretudo, família nuclear. Vai para o tempo de Abraão. Você tem uma relação tribal com a família estendida. O pai, os filhos dos filhos, os netos, as noras, uma grande tribo. Você imagina agora Deus dizendo: você vai sair daqui, você vai para um outro lugar. Você vai deixar tudo o que você tem aqui diante de você. A casa do seu pai, as suas obrigações familiares, os seus vínculos afetivos, o conforto do seu ambiente familiar. Você vai sair desse lugar. Francis Schaeffer também nos dá uma nota importante no livro Gênesis, no espaço e no tempo. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele cita o trabalho de um arqueólogo inglês, Charles Woolley. Ele diz que por 12 anos esse arqueólogo fez escavações e estudou escavações naquela região, em Ur dos Caldeus, ali na Mesopotâmia. E o que se descobriu foram civilizações avançadíssimas. Arquitetura avançada, sistemas de encanamento e saneamento, construções, e enfim. Deus está dizendo para Abraão deixar um local bom, do ponto de vista urbanístico, e ir para uma terra que ele nem sabe onde é.
sai daqui. Tem mais. Quando Abraão é chamado, esse homem, o que a gente vai encontrar lá no versículo 4, é que esse homem já tem 75 anos de idade. Irmão, 75 eu quero estar aposentado. Com saúde. E aí chega eu aos 75, Deus diz assim, Adriano, levanta, e agora você vai para um lado e fala, não, Senhor, Abraão já foi. Pensa no desafio desse homem. Preste atenção numa coisa. Mas onde Deus fundamenta o seu chamado? Nas suas promessas. Mas a resposta a esse chamado dependerá da nossa fé. Demandará a nossa fé. Porque, preste atenção, a promessa não é garantia já realizada. Mas é garantia para o dia do amanhã. É por isso que eu preciso de fé. E você lembra o que diz Hebreus 11:1? Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Irmãos, é por isso que o texto de Hebreus, capítulo 11, quando cita Abraão como um dos heróis da fé, diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber para onde ia. Que desafio. Mas preste atenção, e isso eu quero chamar a sua atenção. A fé em Deus, no Criador dos céus e da terra, não é um salto no escuro. Não é um ato inconsequente ou um ato de irresponsabilidade. Pela seguinte razão. Porque o Deus que me chama e que fundamenta o seu chamado em suas promessas é um Deus que é garantidor das suas promessas. O Deus que faz promessas é o Deus criador dos céus e da terra. É aquele que com sua voz trouxe à existência aquilo que não existia, que do nada criou tudo que existe. É o Deus que deu ordem ao caos e beleza a tudo que ele fez. É um Deus que dá nome às estrelas, que é autor do ontem e do hoje, e é o Deus que determina os caminhos do amanhã. O Deus que em todas as coisas estão submetidas, e um Deus que nenhum poder pode superar. Pode confiar. É Ele que chama a gente. É esse Deus que nos chama. Você lembra dos discípulos, depois da morte de Jesus, ainda confusos, amedrontados, tinham diante de si a terrível lembrança da cruel crucificação, da terrível maldade que foi perpetrada sobre o nosso Senhor Jesus. E o Senhor, de repente, se encontra com eles e dá a esses homens uma missão. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Vocês pregam o Evangelho, vão por aí, batizando pessoas de tudo que é canto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Senhor dá uma promessa para eles. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que você pode confiar nessa promessa. É isso que diz o Antigo Testamento, Deuteronômio 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Tendo falado, não cumprirá? Deuteronômio 32, 4. Eis a rocha, são obras, são perfeitas, porque todos os seus caminhos, os seus juízos, Deus é fidelidade, não há nele injustiça. Salmo 33, 4, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Salmo 111, 7. As obras das suas mãos são verdadeiras, e justiça, fiéis todos os seus preceitos. 1 Coríntios 1, 9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão no seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Hebreus 10, 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Abraão vai. Eu vou fazer de você uma grande nação. Vai! Esse é o chamado para você. Eu vou te abençoar. Irmão, você é chamado por Cristo. Vá a Ele. Ele está e estará com você todos os dias da sua vida. Pode confiar. Você já ouviu falar de Matthew Henry? Foi um teólogo
famoso, puritano do século XVIII e autor de famosos comentários bíblicos, até hoje, muito procurados e lidos. E ele, ainda jovenzinho, solteiro, se apaixonou por uma moça de família muito rica. E os pais da moça, quando souberam que o pastor estava interessado na filha deles, não gostaram. Pastor não é um bom partido não, irmãos. Mas, né, do ponto de vista financeiro, tá bom? Eu prometi uma vida de princesa para minha esposa, ela confundiu, foi tudo. Já expliquei para ela o tratamento da princesa. Essa moça também se apaixonou por ele. E conta-se a história que o pai da moça, argumentando que ela não poderia casar-se com aquele homem, o pai disse: minha filha, você não sabe nem de onde esse homem veio. Eis que a resposta da filha é: papai, eu não sei de onde ele veio, mas eu sei para onde ele está indo, e eu quero ir com ele. Que maravilha, não é? Aí, adolescente, chega. É perigoso você ouvir do pai da menina dizer assim: mas você não é o Matthew Henry? Sabe o que me chama a atenção? O que essa moça diz é o Deus que ele crê, os caminhos que ele anda. Eu realmente não sei quem é a sua família, mas eu conheço o caráter desse homem. Isso me dá segurança. E as promessas de Deus, elas podem ser olhadas para você como segurança para o seu futuro. Mas preste atenção. Há uma outra coisa que eu quero convidar você a olhar. Olha para a sua vida também, por favor. Nós temos uma memória muito fraca, muito curta, no que diz respeito a trazer à memória o que pode nos dar esperança, a nos lembrarmos daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Nós falhamos a esse respeito. Esses meses entre junho e julho, eu tenho alguns casamentos que eu estou fazendo. Fiz um, tem mais 3 aí pela frente. E quando eu vou fazer um casamento, eu convido os noivos para nós fazermos um curso de noivos. E teve uma coisa interessante nesses, como eu estou tendo esses encontros com esses noivos, é natural que a gente partilhe um pouco da nossa história conjugal. Hoje é dia 21, não é? Dia 21 de julho, eu vou fazer 25 anos de casado. Hã? Benção, não é não? Bom demais. 25 anos de casado. Quando eu olho para trás, e ao conversar com aqueles jovens casais, e ao falar da minha própria história, eu sou levado a relembrar, a verbalizar, e o que a sensação que há no meu coração é: como Deus está cuidando da gente, meu Deus. Como é que eu posso temer o futuro, se o Deus que me trouxe até aqui não esqueceu-se um só dia da minha vida e da minha família? Eu preciso me apoiar nessas promessas. Ele prometeu que não haveria um dia sequer que eu ou qualquer um da minha casa estaríamos sós, porque Ele estaria conosco. Eu tenho vivido isso, e é muito importante nós nos lembrarmos, e eu preciso trazer a memória, porque eu não tenho direito algum mas o meu coração é pecador, ele é falho, ele se esquece, e logo o coração bate mais forte, a ansiedade vem, o medo nos assola, mas eu preciso me lembrar que eu sei que o meu Redentor vive, ele cuida de mim. Ele tem cuidado, dia após dia, momento após momento, suprindo, recuperando, guardando, fortalecendo, guiando, dando direção. Portanto, quando eu olho para isso, eu digo: Senhor, não preciso temer, não tenho que temer. Portanto, quando o Senhor nos chama, Ele baseia e fundamenta o seu chamado nas suas promessas, e é por isso que você pode confiar. Quarto, para a gente caminhar para encerrar. O chamado deve ser respondido com obediência e adoração a Deus. Irmãos queridos, nós gostamos das promessas de Deus, não gostamos? São bênçãos, não são? Mas você percebe que, às vezes,
quando nós falamos das promessas de Deus, você precisa se perguntar, ok, quais promessas, né? Tem algumas muito maravilhosas de nos lembrarmos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está grifado na tua Bíblia, não está? Mas aquela parte diz que assim, que a tua vara e o teu cajado me consolam. Está grifado na sua Bíblia também? Não sei, hein? Na minha não está. É curioso a gente pensar que a gente desfruta de promessas maravilhosas. Mas qual é a resposta que Deus espera desse chamado para você? Obediência. Obediência. Depois de Deus apresentar todas essas promessas, o Senhor diz a Abraão, sê tu uma bênção. E você, meu irmão, hoje, 4.000 anos depois de Abraão? E você? As promessas são bem-vindas. Como é que você responde? A Bíblia diz que imediatamente após o chamado de Deus, versículo 4, diz que partiu Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Obediência imediata. Versículo 7, o Senhor reitera a sua promessa. Darei à sua descendência essa terra. Como é que Abraão faz? Edifica um altar ao Senhor, versículo 7. Versículo 8, há um pequeno movimento entre Betel e Ai, o nome dessas cidades, e mais uma vez, Abraão edifica um altar, e diz a Bíblia que ele invocou o nome do Senhor. Foi isso que Abraão fez. Irmãos, não tenha dúvida que o chamado de Deus nos colocará na direção de muitos desafios. Foi assim para Abraão, não será diferente com você. O próprio Cristo nos lembrou quando nos convidou a nos tornarmos seus discípulos. Ele disse, toma a sua cruz e me segue. O caminho da obediência é um caminho desafiador, porque é caminho estreito, que demanda entrega, abnegação, renúncia. Mas os nossos corações desejam retenção, controle. A gente não quer entregar tudo que a gente tem. Porque a gente tem a falsa ilusão de que enquanto as coisas estão nas minhas mãos, elas estão bem guiadas e bem guardadas. Lê do engano. Quando o Senhor nos chama, nós somos desafiados ao caminho dessa obediência. Não é fácil. Não é fácil de jeito algum. Mas eu posso dizer para você que vale a pena. Todo empenho, todo esforço. Entrega a Ele tudo o que você tem. Porque somente quando você entrega a Ele tudo o que você tem, é que você terá absolutamente tudo o que você precisa. E preste atenção, eu não estou dizendo que você terá tudo aquilo que você deseja, mas que Deus te suprirá como um bondoso e provedor Pai, em tudo aquilo que Ele entende que é necessário. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, inclusive tribulações, lutas, choro, pranto e tudo aquilo que for necessário para que Ele transforme você cada dia à semelhança do seu Filho Jesus. Sabe coisa interessante? Quando Abraão obedece ao Senhor, quando ele chega naquelas cidades, ele chega em Canaã, ali já é a região de Canaã. Ele estabelece um altar ao Senhor. A Bíblia cita 2 ambientes, um carvalho de Moré, possivelmente um local de adoração pagã. E ali Abraão oferece um sacrifício, como quem diz, aqui é um lugar de adoração ao Senhor. E agora em Betel, nós vamos ver isso adiante, que quer dizer Bait El, casa de Deus. E agora entre Betel e Ai, também Abraão estabelece um altar, invocando o nome do Senhor. Sabe o que Abraão está dizendo? Deus, essa terra que eu estou pisando é tua. Eu entrego a ti, o controle é teu, essa terra é tua. Preste atenção numa coisa. Abraão não só obedece, como Abraão também adora. Você já parou para pensar na relação entre obediência e adoração?
Por que que é importante que adoração e obediência estejam juntos? Porque é muito possível que você possa até obedecer por motivações equivocadas. Nós fazemos isso. Tanto é verdade, por exemplo, que Oséias exorta o povo dizendo: pois misericórdia quero e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Porque aquele povo era muito bom na reprodução do rito religioso, enquanto seus corações permaneciam duríssimos. Havia obediência para cumprimento do rito, havia um coração distante de Deus, um coração não adorador. Eu acredito que algum domingo você tenha a capacidade de fazer isso. Eu vou à igreja, mas o coração está pouco preocupado em adorar o Senhor. Talvez as motivações sejam outras. Tanto é verdade que, no Salmo 51, Davi nos diz que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. A nossa adoração, ela motiva a nossa obediência e ela corrige essa obediência. Vocês estão acompanhando a Copa do Mundo? Apesar do o Brasa não estar muito bem, né? As coisas estão... Não sei se o Hexa vem, mas eu gosto muito como é que os meninos... Da vibe, meninos? É isso que eles falam? Da vibe da Copa do Mundo. Tá bom? Adelso, é frequência da Copa do Mundo. Sabe? Tem que atualizar, fazer. A gente tem que fazer uns updates aí das... Eu gosto de ver essa turma animada. E sabe o que está me chamando a atenção nessa Copa? Você está vendo a quantidade de jogadores cristãos em jogos, ao fim do jogo, adorando ao Senhor, orando. Eu vi uma entrevista recente com o Alisson, goleiro da nossa seleção, que me parece um cristão comprometido. Ele disse que tudo aquilo que ele faz, dentro e fora do campo, o goleiro que ele é, o profissional que é, o pai que ele é, o esposo que ele faz porque ele faz para a glória de Deus. Por que ele dá um testemunho como esse? Não é mera obediência, mas é o reflexo de um coração de um adorador. Eu não sei se vocês viram o meio-campo alemão, Alex Namcha, não sei como é que pronuncia o nome dele, ele fez o primeiro gol do 7-1 contra Curaçao. A gente fala 7-1, chega a me dar um mal-estar, sabe? Mas foi 7-1, não sei para quê. Por que não foi 6, 8, 9? Mas foi 7-1. Não gosto dessa conjunção de números, tá? 7-1 contra Curaçao. Quando ele faz o gol, ele faz um gesto de tirar uma coroa, colocar no chão e agradecer ao Senhor. Quando termina o jogo, a seleção de Curaçao, primeira vez na Copa do Mundo, se reúne para orar e ele se junta aos adversários e ele vai orar com eles. Eu vi uma entrevista com o meio-campista alemão e ele diz o seguinte: o futebol é uma grande bênção, mas nunca trará a satisfação que você acha que pode dar. Nunca te deixará realmente satisfeito, porque você sempre quer mais. Você vence a Champions League, você quer ganhar uma outra. Você vence a Copa do Mundo, você quer ganhar mais uma Copa do Mundo. Então, entender que apenas Jesus pode nos realizar e satisfazer me ajudou muito, porque me fez perceber que a minha alegria e a minha paz podem estar nele e a minha vida pode ser constante. E eu posso dizer às pessoas que apenas quando elas conhecem a Cristo, elas se sentirão realizadas. Sabe por que ele faz isso? Para o mundo, porque tem um coração que palpita e que está pouco ligando para as críticas que ele vai receber. Obediência verdadeira é fruto de um coração que adora. Somente assim, a sua obediência, mais do que um ato de sacrifício, será o prazer e um ato de adoração. Servir a Deus é um privilégio, irmãos. Às vezes amargo, mas um privilégio incomparável. Nós chegamos ao fim do sermão de hoje e eu quero te lembrar que nós seguiremos na história de Abraão e que você verá a história de um homem realmente admirável. Uma história que nos ensina muito. Mas preste atenção, não perca o ponto principal. Não se esqueça que Abraão, ou a sua história,
é apenas um pequeno capítulo em uma grande história da redenção. Abraão não é o personagem principal. Não se esqueça disso. Abraão, de fato, foi admirável porque deixou a sua terra para ir para uma terra desconhecida. Mas houve outro, que deixou um trono de eternidade para ir para uma terra que lhe seria hostil do começo ao fim. A obediência de Abraão foi admirável, mas houve um outro, que obedeceu perfeitamente. A entrega de Abraão nos comove. A sua entrega demandou o sacrifício, mas houve um outro, cuja entrega levou a um sacrifício muito maior, lá na cruz do Calvário. Abraão foi de fato o portador de uma linda promessa, cujo cumprimento ia para muito além do seu tempo e das fronteiras do povo hebreu. Mas Cristo foi aquele que fez essa promessa possível, para que nele eu e você fôssemos benditos de Deus. Esse é o ponto principal. É por causa de Cristo e não de Abraão que eu e você fomos alcançados por essa bela promessa. Eu e você fomos feitos benditos. Eu quero estender esse convite a você. É o convite de Deus através de Cristo Jesus. Venham a mim, se arrependam, entreguem tudo que vocês têm. Mas o que você encontrará é um tesouro incomparável. Essa é a promessa de Abraão concretizada em Cristo para a igreja de Jesus hoje. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado porque tu és um Deus todo-poderoso, que desde a criação dos céus e da terra, com todos os percalços e falhas que nós pecadores cometemos, o Senhor jamais permitiu que essa história tomasse um rumo diferente daquilo que o Senhor determinou. E essa história, partindo de Adão, passando por Noé, chegando a Abraão, caminhando até Cristo, chegou até nós. Louvado seja o teu nome. A semente da mulher veio aquele que pisou a cabeça da serpente e que nos deu a vitória em seu próprio nome. O Senhor de fato fez o nome de Abraão grande, mas o Senhor deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. E é pelo nome de Jesus que todos os joelhos nos céus e na terra se dobrarão. E um dia toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E isso inclui a mim e aos meus irmãos aqui comigo. Louvado seja o teu nome, por tua grande graça, por teu amor e pela obra de teu Filho Jesus sobre nós. Amém e amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Que o Senhor tenha graça e misericórdia das nossas vidas. Amém.